Vamos falar de política, mas de uma forma gostosa, que a gente entenda, porque é importante que nós brasileiros, que a gente entenda tudo direitinho, inclusive para criticar. Eleito presidente em 28 de outubro, Jair Bolsonaro já vem tomando importantes decisões. Olha, eu já abriu a câmera, então eu vou aproveitar e apresentar a Thaís Bilenque, que é repórter da Folha de São Paulo. Obrigada, muito querida. Prazer, Maria, já morou obrigada. fora do Brasil, já foi editora de um monte de coisa, sabe tudo, né, Thaís? Não, ainda estamos ali batalhando. Então, o que eu ia falar pra vocês é o seguinte: o Jair Bolsonaro, que é o presidente eleito, ele está montando o ministério, ele está nomeando vários cargos, e a gente só tá repercutindo aqui, vendo será que vai dar certo, será que não vai dar? Ele tem feito, né, Maria, uma tentativa de cumprir uma promessa de campanha que era enxugar o número de ministérios. Ele já tinha dito que reduziria dos 27 para 15 e agora já são 17. Enfim, a gente não sabe ainda como que ele vai remodelar a esplanada dos ministérios. De 29 para 17 já melhorou, né, Já Thaís? diminuiu bastante. Agora, com isso, ele tem um problema político para conseguir compor aí todas as forças que estão no entorno dele para formar o governo, né? Então vai ser uma coisa delicada que a gente já está vendo algumas coisas já, alguns ruídos saindo dessa composição. Por exemplo, ao anunciar 3 ministros do DEM, do Partido Democratas, que é do mesmo partido do Onyx Lorenzoni, que é o futuro ministro-chefe da Casa Civil, né? Esse partido já está tendo um protagonismo, é o maior parceiro do Bolsonaro até agora, e com isso o pleito do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, de se reeleger, pode ficar um pouco enfraquecido, porque ele é DEM também. Entendi. Talvez os aliados estão começando a achar que é um pouco DEM demais. Entendi. Então, o Jair Bolsonaro, ele fala muitas vezes, olha, não tem esse negócio de partido, porque o negócio é a ideia, é o conceito, é a luta, é o Brasil, mas não é bem assim, né? Não é exatamente assim, porque se ele diz, por exemplo, que ele não faz o toma lá da cá tradicional de negociar... Não dá pra governar. Ele diz que não negocia com a cúpula dos partidos. Isso é verdade, mas ele está negociando com as bancadas, ele está negociando, por exemplo, com a Frente Parlamentar do Agropecuário, que indicou a ministra Tereza Cristina da Agricultura. Eu não posso deixar, né? Você acabou de chutar a bola, vamos passar pro gol. Inclusive, ela não foi... indiciada em nada, mas né? Ela foi citada na delação, né, da JBS. Por quê? Porque quando ela era secretária de Desenvolvimento Agrário no Mato Grosso do Sul, ela tinha uma relação, digamos, conflituosa. Por quê? Ela tinha incentivos fiscais dados para a JBS, enquanto uma propriedade dela era arrendada para os irmãos Wesley e Wesley Batista. Então isso é um motivo de investigação hoje, depois da delação vira público. Então, e ele insiste nela, né? Nela e também no ministro anunciado da Saúde, que é o Luiz Henrique Mandetta. Ontem, né? Ontem. Que foi anunciado Ele ontem. também é investigado por fraude, tráfico de influência e Caixa 2, quando era secretário de Saúde também no Mato Grosso do Sul. E por que você acha que ele insiste? Porque, assim, é um ruído, né? Porque ele levanta muito essa bandeira, sou ficha limpa, inclusive as pessoas levantaram essa bandeira na internet, em Instagram. Foi eleito com essa bandeira. Exatamente, eu voto no presidente ficha limpa, e não sei o que era a bandeira antipetista, inclusive, né? Pois é, aí que tá a dificuldade do discurso de campanha e a realidade do país. Porque para você compor um ministério e ter apoio dessas frentes parlamentares, dessas bancadas que são muito grandes no Congresso, ele tem que dar algo em troca. Ele tem que dar, por exemplo, essas pastas que são muito importantes e que têm uma visibilidade muito grande. Então, o que ele diz? Se for réu, se tiver uma condenação, algo muito grave, aí sim a gente vai ter que avaliar a saída. Então, se for réu... Mas esse é o mesmo discurso, por exemplo, que o Michel Temer fez quando assumiu e quando começou a nomear ministros, e a gente viu que não necessariamente ele tomou medidas antes da justiça tomar e prender alguns dos ministros dele, certo? O chato é que é a única mulher que foi nomeado, né, até agora. Pois tem esse pequeno, não foi provado nada, é importante a gente falar, mas tem esse ruído na comunicação, que não é bom começar com ruído nenhum, é que nem relacionamento que já começa errado, né? Mas a gente torce, né, Thaís? Falam que jornalista não torce pro governo, que tá sempre criticando, isso e aquilo, mas não é. O jornalista, ele tem que avaliar, ele tem que estudar e ver para que caminhos e informar as pessoas, não é só crítica. Por exemplo, né, o Bolsonaro diz que a imprensa, que a mídia ataca ele, que a imprensa é inimiga dele. Não é isso. A imprensa faz o papel dela, que é
observar, apurar, criticar, apontar de forma crítica os problemas que tem no governo, como, por exemplo, essas implicações desses ministros, mas não é que sejamos inimigos, que estejamos no fronte, numa batalha campal. Não é isso, Até porque né, Maria? todo mundo é brasileiro. E todo mundo está passando dificuldade no nosso país. Todo né? mundo precisa que o país... Empregos que acabar, muitos desempregados, as pessoas estão se virando nos 30 mesmo no nosso país, né? Então, mas você também citou uma coisa que eu preciso falar que no Jornal Nacional, você lembra quando ele falou que a Folha de São Paulo, eu não sei se se sente confortável para falar. Não, claro, eu não falou que a Folha de São Paulo só tem fake news e que a Folha de São Paulo não é confiável. O William Bonner, jornalista, editor-chefe do Jornal Nacional, virou e falou assim, olha, me desculpe, embora eu tenha algumas críticas à Folha de São Paulo, mas não é um jornal importantíssimo para a história do país. É claro. Maria, assim, eu não falo pela Folha porque eu não sou da direção. Mas a direção da Folha... Mas vai ser, onde... Não, imagina. A direção da Folha, o Sérgio Dávila, editor executivo, o secretário de redação e mesmo em editoriais já se manifestaram sobre isso, então eu tenho conforto em reproduzir aqui a posição do jornal. A posição do jornal é a seguinte, a gente não tá, é isso que eu estava falando, a gente não tá em um campo de batalha contra o Bolsonaro. Ele está fazendo uma estratégia que lembra muito a estratégia do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, com a imprensa americana. Especialmente o New York Times, que ele elegeu... Tipo, você não entra na coletiva. Não dá, né? Expulsou a CNN de dentro. Quer dizer, é uma tática, Maria, se você me permite até, que dá algum tipo de facilidade para a narrativa, para o discurso. Porque quando você tem um inimigo muito claro, tudo que vem de crítica, tudo que vem de apontamento de algum problema, de alguma questão, você coloca isso num campo do adversário, você facilita a sua defesa, de certa forma. Eu vejo isso como uma estratégia que ele faz para tentar ter um discurso coerente e manter ali toda aquela militância que se engajou na campanha dele, ainda motivada a apoiá-lo. Eu acho que a liberdade de imprensa, ela não tem volta. Eu acho que não dá mais para voltar. Nós adquirimos essa liberdade e ela vai continuar. Mas é claro que tem coisas que dá para ver pela personalidade do Bolsonaro que ele vai impedir. Ele pode falar, você não entra numa coletiva. Ou quando ele foi no BOPE, ele falou assim, nenhuma câmera de televisão entra. Ele falou pelo Instagram, isso que falou que o Trump faz, que põe no Twitter... E pronto, e comunicado. Na primeira aparição dele lá, a primeira solenidade dele na Câmara dos Deputados, também proibiu a imprensa, que é uma coisa que já não se faz há muito tempo. Então, esse tipo de dificuldade, sim, a gente pode acabar tendo. E a gente, como jornalista, vai ter que saber... Manejar, né? Mas ele tá mais simpático, né? Eu acho que o Bolsonaro, ele parece que tá mais relaxado do que antes. Eu tô vendo aqui, estão me falando, não, ele não tá simpático. Não, eu sinto ele dá uma risada já começa a relaxar um pouco. O que todos os simpatizantes aliados dele dizem, Maria, é que ele é essa pessoa muito afável e que dá risada e que tudo mais. Mas quando ele tá ali em campanha, a gente ainda não tem certeza se ele acabou a campanha dele. Quando ele está lá em campanha, ele é essa outra figura e também, muitas vezes, teve postura que foi parar no Supremo Tribunal Federal por ameaçar, insultar. Então tem todo esse lado. E que agora não tá tão, não, ok pro homossexualismo, ok pra não sei o quê, ok pra tudo, né? Mas enfim, vamos acompanhar, acho que a gente tem que acompanhar e ver. O importante, a gente sempre fala assim, se você não é no seu candidato, enfim, é o que tá aí, é o que tem que lidar e a gente tá aí pra cobrar. Né? E o país, a gente vai às ruas, a gente vai cobrar, vamos ver o que vai acontecer. Claro, com certeza. Agora, a gente pode ficar feliz, eu tô vendo aqui, eu anotei o pessoal da economia, que o Paulo Guedes é o grande, né? O mentor, o guru. Tem também o Roberto Castelo Branco, que foi nomeado pra Petrobras, né? Que vai... E o Roberto Campos Neto, que foi diretor do Santander, ele vai pro Banco Central. Joaquim Levy, que já estava com a Dilma, vai chefiar o BNDES. Mansueto de Almeida, secretário do Tesouro Nacional. Enfim, você acha que a gente deve comemorar um pouco essa equipe? Porque ou o Bolsonaro pode chegar e falar assim, Paulo Guedes, você tá falando demais como ele já fez. Desautorizar? E desautorizar, Eu acho assim. De um lado, Maria, ele tem dado muita autonomia, aparentemente, para o Paulo Guedes fazer essas nomeações, de escolher a equipe dele, se cercar de pessoas que ele confia e que, de certa forma, estão alinhadas ideologicamente com ele nessa ideologia super liberal de enxugar a máquina do Estado, de tentar diminuir os gastos. Mas o Paulo Guedes não tem experiência de administração pública. Então, a inexperiência política dele já fez com que o Bolsonaro tenha que
dar recuos por ele. O último exemplo foi no caso da reforma da Previdência, você lembra? Alguns dias atrás... que ele falou, o Congresso tem que aprovar ainda esse ano. Tem que dar uma prensa nos parlamentares porque eles estão empacando. E aí o Bolsonaro falou, não é bem assim e tal. E aí até fez uma ponderação. A reforma da Previdência do governo Temer era mesmo muito salgada. Então a gente não sabe até onde que o Paulo Guedes vai conseguir conduzir se ele não tiver a habilidade política que precisa para isso, né? Exatamente. Mas é um cara que se formou na escola de Chicago, de economistas, liberais. Todo esse pessoal aqui, eles são liberais, né? Um ou outro não, de outras áreas. Mas a gente tem, você vê que o Bolsonaro, ele pegou muitos, por exemplo, Marcos Pontes. O cara da ciência e tecnologia, que até já veio aqui no programa, né? O cara é herói nacional. Astronauta. Você ama o Marcos Pontes, não é? Você ama. Sérgio Moro. As pessoas adoram o Sérgio Moro. Então, assim, se aliar com pessoas que são meio que heróis nacionais também é uma estratégia muito inteligente. Né? Ele conseguiu com isso dar um status, assim, de Ministério de Notáveis, né? Que é uma coisa que para ele pode ser muito boa e importante para ter popularidade nesse início, porque assim, a máquina, né, Maria, ela vai trazer muita dificuldade para ele no dia a dia. Então essas marcas, né, Sérgio Moro, o astronauta, fica um noticiário positivo, né, que traz popularidade, embora também gere muitas críticas, mas traz alguma boa repercussão para a população. Exatamente. Bom, então já falamos do Marcos Pontes, da Polícia Federal. Vamos falar do Sérgio Moro e Polícia Federal? Vamos. O Maurício Valeixo, é ele que vai comandar a Polícia Federal. Ele é, hoje em dia, superintendente da Polícia Federal. Lá no Paraná. Lá no Paraná. Tá, então viu a Lava Jato, assim... Viu a Lava Jato, participou das principais operações, de algumas das principais operações da Lava Jato. Conhece o Moro desde 2000, quer dizer, tem anos de convivência, eles trabalharam juntos, ele já teve cargos importantes na instituição, na corporação, e agora, assumindo essa função que vai ter papel fundamental, né, porque, enfim, estamos no desenrolar de todas essas operações que a gente tem acompanhado, junto com ele, a Érica, que é também que fez parte muito forte da Operação Lava Jato, foi inclusive uma das responsáveis pela denominação da Operação Lava Jato, que também vai assumir um cargo super importante no Ministério da Justiça. Ele está dando um tom bastante assim, vou trazer tudo que a Lava Jato contribuiu, todos os aprendizados que a gente teve, essas pessoas que fizeram parte da operação desde o início, eu vou trazer para o Ministério. Por quê? Porque ele quer dar no Ministério um caráter de vamos desmantelar o crime organizado. Como? Fechando a torneira da lavagem de dinheiro. E a Érica, que é essa delegada, ela tem experiência, diz ele, que ela é a maior especialista nessa área no Brasil, para conseguir desmantelar essas organizações. De novo, né? Vamos ver como que as coisas... Ele precisa aprovar a legislação para conseguir fazer as mudanças que ele quer implementar. Então, também vai exigir um traquejo político que a gente vai acompanhar. Certo. Então, Sérgio Moro, temos o Maurício Valeixo na Polícia Federal, o Marcos Pontes na Ciência e Tecnologia, a Agricultura, parece ou já está decretado que é a Tereza Cristina? Não, ele já anunciou formalmente. Não. Pode haver desistência, pode haver, mas por enquanto... Vamos chegar à saúde? Luiz Mandetta, né? Quem é Luiz Mandetta? Foi anunciado e tem todo o rolo do Mais Médicos que a gente já vai falar também. Pois é. Bem, o Luiz Mandetta... Primeiro, politicamente falando, ele é aí o terceiro ministro do Democratas. Como eu estava falando... Tá, bastante democratas aí na composição. Tá bastante DEM, e que não é um DEM aliado à cúpula do partido, ao ACM Neto, que é o presidente, ao Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara. É um DEM que é muito mais ligado ao Onyx Lorenzoni. Sim. Bem, então, politicamente, ele tem essa simbologia. Agora, ele vem do Mato Grosso do Sul, assim como a Tereza Cristina, e ele foi também secretário de saúde no estado dele. Quando ele foi, então, investigado, porque ele fez um esquema ali com uma licitação com uma empresa que ele contratou, então ele tem essa investigação, de novo, panos quentes, e aí a resposta que ele está dando aqui é de alinhamento com as ideias do Bolsonaro, por exemplo, no Mais Médicos, que é talvez uma das grandes, né, polêmicas hoje. Não, ninguém sempre se falou dos Mais Médicos, porque o PT, né, implantou, né, não sei que ano que foi. Foi 2013, né? E as críticas eram muito que o dinheiro nem ia para os médicos, que ia para Cuba e que era uma forma de sustentar a Cuba, de ajudar, enfim.
Mas a gente sabe da importância de médicos, né? Quem anda aí, faz reportagem pelo interior, não só de São Paulo, você sabe que as pessoas não têm atendimento médico. Então, os mais médicos, o mais médico cumpriu uma história importante. Claro. Né? Será que a gente vai conseguir substituir isso de forma razoável? Maria, eu acho até que pela importância que tem desse programa ali, onde a saúde é mais fragilizada, o Temer já veio com esse edital para substituir imediatamente as contratações e eles começarem a trabalhar já, os médicos brasileiros, os novos, que podem até vir a ser estrangeiros no futuro, começarem a trabalhar também imediatamente, porque os cubanos já estão em retirada. Agora, o problema é o seguinte: historicamente, os médicos existiram muito aí para os rincões do país. Então, se você pegar a Amazônia, por exemplo, onde tem comunidades indígenas que são afastadas, quase isoladas, sempre houve muita dificuldade. Tanto é que o estado de saúde dentro dessas comunidades é sempre muito inferior ao das capitais, às das cidades e tal. Então, eu acho que essa substituição pode ser bastante complicada, sim, porque tem uma resistência já antiga e tradicional dos médicos de irem para esses lugares, onde, inclusive, não é nem só questão do salário, porque às vezes o prefeito, sabendo, porque oferece. É um pouco de missão, né? Se você vai lá pro interior Sim, você vai abdicar de todo o seu conserto. E outra, você chega lá, você tem um posto de saúde que tem um esparadrapo, se muito, você não tem equipamento, né? São verdadeiros heróis o que eles fazem lá, né? Porque pessoas morrem no parto ainda. Claro. Né? Porque o barco não dá tempo de chegar em Manaus. E acabou, e morre. Então, é complicado. É muito preocupante. Agora, por outro lado, as críticas que o Bolsonaro faz há muito tempo, muito antes da campanha aos mais médicos, são críticas que reverberam muito, inclusive entre a própria classe médica. Por exemplo, isso que você falou, o dinheiro não vai todo para os médicos, né? Ele passa pela OPAS, que é quem contrata, depois vai para o governo cubano, até chega $1.000, né, para os médicos, quer dizer, muito menos. Os médicos não têm liberdade para trazer as famílias, são questões que para o Bolsonaro... Mas quem quiser ficar, pode ficar, não? Não, em tese não, assim, sempre isso foi um dos... Hoje a Folha traz uma matéria revelando ali como é que foi negociada esse programa com Cuba lá em 2012, antes do anúncio, um ano antes do anúncio. E aí uma das exigências de Cuba era justamente isso, que os médicos não poderiam ficar. Que foi uma coisa que no governo Fernando Henrique eles tiveram essa possibilidade, isso já tinha causado algum estremecimento. Então, isso, por exemplo, era uma das críticas que o Bolsonaro sempre fez e exigiu de Cuba agora para renovar o contrato com os mais médicos, entende? Então, tem algumas questões ali da questão da ditadura de Cuba também que são vistas como empecilhos, enfim. Cuba é um dos grandes inimigos do Bolsonaro na retórica. Depois a gente vai falar até de... Totalmente. Mas a gente sabe o quanto eles investem em saúde e educação, apesar de... Você já foi para Cuba? Nunca fui. Nossa, Cuba é um lugar lindo, só que assim, as pessoas são miseráveis. Miseráveis de você levar um sabonete. Eu lembro que eu levei uma mochila com um esmalte, com as roupas que não serviam pra mim. E eu ia com a mochila e ia distribuindo pras pessoas, assim. Às vezes estavam numa casa e elas são extremamente gratas por isso. Então é um povo bem sofrido, mas que os níveis de aprendizado com saúde, médicos, eles são muito bem formados lá. Sim, esses médicos tinham plena capacidade, né, para atender, inclusive a assistência básica, né, que é muito importante, eu acho que eles tinham formação suficiente. E quando que o Congresso encerra as atividades? O Congresso encerra agora, né? Em dezembro, né? Em dezembro, acho que meados de dezembro e retoma em fevereiro. Aí é brincadeira, né? Porque aí é carnaval, a gente não tem mais tempo. Que nem a gente passou essa semana aí de tanto feriado. Uma semana fora. Gente, não é que a gente não gosta de feriado, mas o Brasil é como se assim, a gente tivesse que retomar 50 anos em 5, né? Não adianta, a gente precisa correr atrás, porque tá muito complicado aqui, A questão da economia é muito grave. O Bolsonaro, o Congresso, eles deviam falar assim, não, a gente vai trabalhar a partir de janeiro, porque é o país, estamos juntos e tal. Infelizmente. Olha, mas eu acho que eles não vão ter muito sossego, não, Maria. Embora o Congresso não esteja oficialmente com as sessões, essa articulação para quem vai ser o próximo presidente da Câmara vai deixar todo mundo trabalhando, acordando cedo e indo dormir tarde. Porque... Isso que a gente gosta. A gente quer que votamos, agora vamos trabalhar. Quero agradecer a Thaís Bilenque, com KY Bilen, né? Porque às vezes a pessoa não sabe como escreve. Os contatos no Twitter e no Instagram. Thaís com THS
esse underline, que é aquela embaixo, assim, aquela risquinha embaixo, DILENKY. Vai lá que ela sempre tem novidade, tem sempre notícia, tá sempre atualizada. Obrigada, então Maria. a gente precisa seguir. É isso aí. Obrigada, Thaís. Venha outras vezes e manda um beijo pro pessoal da Folha de São Paulo. Eu adoro, nossa, quando era pequena. Olha, quando era, né? A gente recebia o jornal em casa, era tão gostoso Muito bom. e tal.